Olá, muito boa tarde, a paz do Senhor a todos que acompanham aqui o Instagram do Papo Podcast, Papo Cristão Podcast. Estamos ao vivo aqui na estreia desse podcast, junto aqui com Lucas Santos. Prazer, Lucas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o momento de estar aqui. E a nossa convidada de hoje é a irmã Selomite dos Santos. Seja muito bem-vinda, irmã Selomite. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje, você que está curtindo, você que está assistindo aí pelo Instagram, não se esqueça de mandar para os seus amigos, compartilhe essa live. E também, se você ainda não segue a página, entrou aqui, mas ainda não segue, siga o Papo Cristão Podcast, divulga aí para os seus amigos e também inscreva-se no nosso canal, o link está na bio do Instagram. Então vamos começar, né, Lucas? Vamos lá. Lucas, fala um pouquinho de qual o tema de hoje, desta estreia tão importante, né, desse projeto que estamos iniciando hoje, dia 5 de maio de março de 2022. Primeiramente, a gente está muito grato a Deus, né, Alexandre? Um projeto que Deus já vinha tocando no coração da gente, para a gente produzir. E graças a Deus conseguimos, junto com o apoio de toda a equipe da SIGA, a gente conseguiu esse projeto de um podcast cristão aqui da nossa região, né? Que vai falar mais sobre os nossos assuntos pertinentes aqui e também de assuntos que envolvem não só nosso estado, mas o Brasil e o mundo. Então, a gente pensou nesse primeiro podcast trazer um assunto muito interessante que no decorrer do programa a gente vai argumentar mais sobre ele e vocês vão entender um pouco mais sobre esse assunto, mas a gente quer falar um pouco hoje sobre se você tem uma língua estrangeira, se você dominar uma língua estrangeira, independente de qual seja, se isso vai repercutir na sua vida espiritual ou não. Então é isso que a gente vai falar um pouco hoje, nesta tarde. E antes de iniciar o nosso papo aqui com a irmã Selomite e com o irmão Lucas, é importante dizer também que esse podcast, além do YouTube, vai estar disponível no YouTube também essa semana. E também você pode escutar novamente através do Spotify Papo Cristão Podcast. Então você pode rever pelo YouTube. A gente também vamos fazer cortes do podcast também no YouTube, vai postar no Instagram e você pode rever, você pode escutar novamente através no Papo Cristão Podcast no Spotify. Então vamos lá, Lucas, vamos começar esse papo, que o tema de hoje, até a gente postou na rede social do Papo Cristão, um novo idioma, é uma pergunta, pode repercutir na minha vida espiritual? E para responder essa pergunta inicialmente, a irmã Selomite está aqui conosco para a gente iniciar esse papo. Primeiro a gente quer conhecer a senhora, né? Bom, só dando uma prévia do que vai acontecer hoje, pode sim. Um novo idioma pode ajudar e muito na nossa vida espiritual. E, como já foi falado, né, o nome Selomite dos Santos, a gente tem uma pequena experiência de morar fora do Brasil, em outro estado, fora da cidade, né, enfim, saindo um pouco das amarras, né, dos nossos pais, tentando individualmente conseguir o nosso lugar no espaço, né? E temos a formação de letras, licenciatura dupla em inglês e português, fizemos uma especialização, metodologia da tradução, e estamos na luta para finalizar o mestrado em ciências da religião, né? Onde em toda essa vida acadêmica ela vem alicerçando, não é só a vida profissional, acadêmica, mas também a vida espiritual. Nós que somos cristãos, a gente não tem uma vida à parte. A minha vida profissional, emocional, a espiritual, ela vai se fundindo e é uma forma só. Isso. E é interessante essa quando você falou da sua formação, e a senhora está fazendo também mestrado, e aí o mestrado termina esse ano ou ainda vai chegar para alguns anos que vem? Temos fé em Deus de terminar esse ano. Dezembro, estamos na luta para conseguir fazer a nossa defesa, né? Começamos o ano passado, temos a prévia até metade do ano que vem. Mas aí estamos correndo para tentar ver se a gente consegue a defesa ainda este ano. Oi, Selomite, e o seu conhecimento em outra língua, o seu domínio em outra língua, também influenciou alguma coisa nessa questão do mestrado? Sim, toda a minha vida. Quando eu descobri que queria ser professora de inglês, ainda foi muito criança, sempre gostei de estar pegando as músicas, traduzindo, algumas palavrinhas eu soltava.
E, então, toda essa minha formação, essa minha vontade de aprender o idioma inglês. Hoje eu não sei o porquê, digamos, de onde surgiu, por que não o francês, o espanhol, foi o inglês. Inglês, né? Pois é, eu me apaixonei pela língua inglesa, achava belíssima e decidi tornar-me professora. Só que aí, sempre que a gente faz algo, a gente precisa fazer com excelência. Então, eu sempre observava alguns professores que eu tive ao longo do ano de inglês, tinha aqueles que a gente admirava, dizia, eu quero ser como ele. Tinha outros que a gente ficava, não, vamos melhorar um pouquinho. Então, eu não queria ser uma professora de idiomas a mais. Eu queria um pouquinho, uma diferença dos outros. E aí, a gente começou a fazer cursos, né? Nunca tivemos, assim, a oportunidade de ir para grandes cursos. Lembro que o meu primeiro professor era um argentino que morava aqui no Brasil. Eita. Ele me ensinando com radinho. E era maravilhoso, né? Aprendi o alfabeto, tudo, coisas que eu uso hoje. Então, a gente começou, eu creio, por volta de entre 10 e 12 anos. E toda a minha vida, ela vai sempre entrelaçar nessa questão do idioma, da língua inglesa. Eu não me vejo ela fora mais disso. Às vezes até eu tento, né? Mas, e na questão do mestrado também, porque o tema até que foi escolhido, né, foi um tema que a gente, quando entrou no mestrado, entrou com outro intuito, mas ao longo do tempo a gente mudou, beneficiou também, né, porque há uma literatura muito vasta na língua inglesa. Então, a minha vida ela é quase que não pode se separar. Né? Tudo da língua inglesa, não pode. Então, eu entendi que, se eu estiver errado, a senhora me diga. Que o seu pensamento lá quando criança, que gostava do inglês e queria aprender o inglês, era ser professora de inglês. Isso. Amo Sempre ensinar. Sonhou isso. Sempre sonhei com isso. Então sempre. Conquistou o sonho, né? Conquistei, graças a Deus. Graças Quero um a pouquinho Deus. mais, mas estamos graças a Deus. Eu não tenho... eu costumo sempre dizer, e meu pai também, eu não tenho o que questionar do nosso Deus. Eu estou feliz. Então, como o senhor falou, né? Conquistamos. Eu não tenho que... Com Deus a gente nunca tem o que reclamar, né? Porque Ele dá muito mais do que a gente precisa. Então, profissionalmente, claro, a gente almeja mais. Mas eu estou satisfeita assim. Amém. E nesse estudo de inglês, a senhora recebe a notícia que vai fazer um intercâmbio fora do país. Como é que foi, primeiro, o recebimento dessa conquista, né? Tanto para a senhora como para a sua família. Ela volta um pouquinho, né? Quando eu fiz 15 anos, né, nós somos em 5 mulheres e um homem em casa. E sempre tínhamos as festas, né, de 15 anos. E aí eu cheguei para os meus pais e disse, não é obrigada, mas eu não gostaria de ter uma festa de 15 anos. Se puder, eu gostaria de ir para os Estados Unidos e, na época, como até hoje, era a Disney. E aí, né, meu pai, minha mãe foi pensar, né? A questão financeira conta muito. Mas senão não é obrigado. Se não puder, Salomite não vai ficar com raiva. E aí, com 16 anos, também eu faço em dezembro, é um tempo de frio. E aí, quando eu estava 2 anos depois, em julho, a gente viajou. Então, aí encantei, né? Aí as coisas abriram mais ainda o leque. E aí, quando a gente estava no 2º ano da faculdade, fazendo letras, né? Eu, mesmo fazendo o curso de idiomas, mas nessa busca sempre de oferecer o melhor, eu pensei em fazer intercâmbio. E, claro, as coisas não são fáceis, né? São bem difíceis. E aí a gente tentou, tínhamos uns conhecidos lá da igreja. Lá onde? Na Inglaterra, no Templo Central. E aí entramos em contato e deu toda uma abertura. Só que aí, para poder conseguir o visto, a licença, teve muitas dificuldades. Uma burocracia. Pois é. Então me permita, assim, então não foi por uma empresa, assim, numa escola. Não. Foi como se fosse assim, particular, de ir e lá Isso. Desenvolver, Decidi né? parar, né, dar um tempo, uma pausa na minha faculdade e ir em busca do idioma para poder voltar, né, com mais excelência. Tinha um professor que eu admirava muito, ele era professor de literatura norte-americana. E ele sempre falava de intercâmbios, ele sempre falava, tinha uma excelência em comum da língua inglesa. Então, essa foi a decisão que eu tomei. Eu não posso apenas ficar com o idioma que eu aprendi aqui. Eu quero mais. Um aprimoramento. E quando a senhora decidiu ir,
como é que era a sua fluência? Ela já falava muito bem ou ainda estava no início ali e decidiu ir para se aprimorar de verdade, ter o conhecimento em outro país e voltar para o Brasil? Quando eu decidi ir, eu já estava mais ou menos com 8 a 10 anos de estudo da língua inglesa. Só que uma coisa é a gente falar aqui com pessoas brasileiras, né? O sotaque é outro, como eu costumo dizer para os meus alunos, o listening, o ouvir. Né? Uma coisa é eu estar escutando brasileiros, eu estar me comunicando com brasileiros que falam inglês. Outra coisa é com o espanhol, com o argentino. Outra coisa é com o sul-africano, com o norte-americano, com o britânico, com o irlandês. Então, tudo isso, diferentemente, a gente pode perceber isso com o português de Portugal e do Brasil. Quando a gente se depara com o português, tem algumas coisas que a gente vai demorar um pouco. Os nossos ouvidos ele tem que estar aguçado para poder a gente começar a compreender. Na língua inglesa, o leque é maior, porque a gente tem vários países, né, dos continentes, né, falando essa língua, cada um com seu sotaque. Né, para os irmãos terem uma noção do que é a língua inglesa, me recordo de uma experiência que eu estive com uma gerente. A gente estava, o esposo dela era inglês, e a gente foi para a Irlanda. A Irlanda não, Escócia. E aí, no meio do caminho, a gente se perdeu. E aí parou em um determinado lugar, pediu informação, o rapaz falou inglês, aí ele disse obrigado, foi mais para frente. Parou de novo. E assim até a terceira vez. Quando a terceira vez ele puxou o carro e disse, vamos olhar no mapa. Eu falei, você não entendeu? Bom, eu não tinha entendido nada, né? Mas assim, a gente entende, né? Compreende que não é a nossa alçada, né? E aí ele disse, se eu entendi uma grama do que ele falou, eu entendi muito. Veja, ele era inglês, o outro era escocês, estavam falando inglês e ele não conseguiu entender. Então, a dimensão do sotaque, a dimensão de região. Então, eu tinha o conhecimento, sim, para chegar em um aeroporto, para chegar em uma loja, chegar em um hotel. Mas a vivência, né? E é muito um sobe e desce. Eu costumo dizer para os meus alunos que um dia a gente é tipo uma caixinha. A gente vai colocando conhecimento ali dentro, um dia o idioma explode e você começa a falar. Mas você vai ter dias maus. Você vai ter dia que vai sair na rua, vai estar entendendo todo mundo. Né? Às vezes, eu estava nos ônibus e ia escutando a conversa, isso é feio. Mas era para eu treinar o meu idioma. Né? Ali, né? Pois é. Mas tinha dia que eu não entendia nada. E aí eu voltava chorando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não sei de nada. Então, tinha sim um conhecimento, mas quando a gente tem N pessoas de várias nacionalidades falando, fica um pouco mais difícil para a gente conseguir a proeficiência. E é uma surpresa, né? Sair do Brasil e ir para outro país, que além de, assim, a senhora desconhecia um idioma, mas ainda tinha que se aprimorar lá, chegar lá, também tem a questão da cultura, né? Uma nova cultura, um novo local para morar, distante da família. Como é que foi essa experiência, né? Sair de perto da família também e ir para lá, para outro país, passar um tempo aprendendo. Eu costumo dizer também que se você ficar 3 meses longe de sua família, você fica 30 anos. Você tem que passar o teste de 3 meses. Por quê? Eu sou a filha caçula, né? E a gente sempre foi muito unido. Para quem não sabe, Selamite dos Santos é filha do pastor Simas. Exatamente. Simas Dias dos Santos. Não, porque tem pessoas que estão assistindo a gente, né? Que a gente conhece de outras partes do estado, talvez não saiba, né? Mas a maioria deve saber, mas pode continuar. Então, nós éramos e somos muito, muito unidos. E até quando eu decidi ir para fora do país, a minha família ficou surpresa. Que eu não sou mais, eu era muito manhosa, eu chorava por horas em casa, bastava olhar para mim assim, que eu já ficava chorando. Então, eu tinha esse lado meio manhoso de ser. Então, foi uma surpresa, porque as pessoas pensavam que eu não ia durar muito. Mas, assim, quando a gente tem um propósito, então se supera. Né? É dia após dia. Tem dia que você se levanta forte, hoje eu estou com todo, minha fé está lá em cima, vou conseguir. Tem hora que você diz, o porquê que eu estou aqui? Onde eu vim parar? Então, esse distanciamento é um distanciamento saudável, porque nós, como seres humanos, precisamos. Uma hora ou outra, a gente vai se desprender um pouco da nossa família. E a gente soube, né, conciliar. Mas os altos e baixos, ficamos 5 anos e 8 meses. Até um mês antes, 15 dias antes de eu voltar, meus pais foram para lá e fizeram, né,
uma viagem para conhecer e voltamos juntos. Então, até 5 anos e 7 meses eu ainda tinha saudade. Saudades gritantes, saudades que às vezes a gente renega um pouco e se arrepende. Mas nada que a gente não consiga passar por isso. Eu costumo dizer, eu sempre gosto muito de ver os meus limites. Não aconselho muito fazer isso, não. Mas, assim, a gente tem que testar os nossos limites. Porque, uma hora ou outra, a ordem natural é os pais morrerem primeiro. Então, eu não vou ficar sem eles. E a gente vai ter que passar. Verdade. Então... É um problema, né? É um filho drive. Que é muito dependente, né? É um problema. Isso. Vai ter um momento que ele vai, até espiritualmente, né? Aquele filho que só vai para a igreja se o pai for, se a mãe for. Isso. Então, se o pai e a mãe não podem ir, ele não vai. Não vai. E não então, existe, não é melhor né? você fazer um test drive enquanto eles estão E às vivos? vezes nem o filho nem o pai está preparado, né? Para Eita, essa mesmo, dependência. Nem o filho quer ter essa independência, nem o pai nem a mãe estão preparados Quer também deixar, né? Isso, querem deixar. Isso. Ô, Marcela Mete, mas diga um pouco sobre a sua experiência profissional lá. A senhora passou, disse que foi 5 anos e... 8 meses. 8 meses. Então, eu acredito que você trabalhou lá, né? Sim. E como foi essa experiência? Tanto assim, de encontrar um emprego, se quiser falar, pode falar o tipo do emprego. Sim. E assim, Não tenho como receio. Como foi a aceitação deles? Isso, né? muito importante. brasileiros. Aí Com foi... brasileiros, muito pertinente. Eu, a princípio, fui trabalhar. Né? O nosso plano era ficar 1 ano. Mas o primeiro visto, ele sai com 1 ano e 7 meses, 6 meses, né? Mais ou menos esse intervalo. Então, a ideia era essa. Eu vou com 1 ano e vou conseguir minha proeficiência e volto. Mas não é bem assim. Né? Como a gente já tocou aqui no assunto. São várias nacionalidades. A Inglaterra, Londres, é uma cidade que você encontra o mundo lá. Então, e eu sempre tive essa vontade de ter. Hoje nós temos 100% para eficiência, não. Continuamos a buscar mais aprendizado. Mas era essa a minha ideia. Então, percebi que com 1 ano e meio, mais ou menos, eu precisava um pouquinho mais. Então, foi onde a gente se estendeu. Né? Até esse tempo todo também chegou a oportunidade de fazermos um curso. Aqui é a nível técnico, né? Lá eles chamam de short course, mas fica nessa esfera de curso técnico. Então, fomos com esse intuito. Mas aí eu ficava pensando, eu estudava no início em 2 escolas e ficava, entre aspas, com tempo vago. E aí é onde a gente tem que ter cuidado. Londres tem dia que você não vê a luz do sol. Ela é uma cidade que ela tem uma parte que é recente, onde teve ali a Copa, né? É uma cidade totalmente nova, planejada, moderna. E tem a maior parte dela é uma cidade antiga, com castelos, com prédios, coisas escuras. Então, fora essa estrutura que ela tem, né, da maior parte dela ser uma cidade, né? Quando eu estava estudando, eu gostava muito do barroco. Eu me via lá, né, numa cidade barroca. E aí, tem dia que a luz do sol não aparece. Então, eu gostava sempre de deixar todo o meu tempo vago, só chegar em casa para dormir, para não pensar muito na saudade, para não pensar muito nas coisas. Mas, como arrumar trabalho, se a gente não tinha a proficiência do idioma, se a gente tinha um visto de estudante, que só dava para trabalhar o que chama part-time, que é meio expediente, e se a gente não tinha conhecimento. Então, eu fui em busca de um trabalho, e aí é onde eu digo que a minha vida, como pessoa, ela começou a mudar. Né? O primeiro trabalho, eu fui ser camareira de hotel. Eu me orgulho muito disso, e eu sou feliz disso. Claro, depois de quase 2 meses que eu contei em casa. E aí, mamãe, para que isso? Você não precisa disso, eu preciso como gente. Porque hoje a gente tem uma visão totalmente diferente de mundo. Né? No exterior não há trabalhos maiores ou menores. Todos são interessantes, todos são importantes. Vocês aqui precisam de alguém para vir limpar esse estudo. A pessoa que limpa, ela é tão importante quanto vocês que estão apresentando. Aqui no Brasil, a gente não tem muito essa visão. E aí, eu fui ser camareira. E, às vezes, eu pegava no domingo. Aí, eu me ocupei demais. Porque, assim, eu tive que mudar, colocar o meu trabalho, as minhas escolas para finalzinho da tarde e à noite. E passava a maior parte do tempo, começava de 7 da manhã, 8. E aí, a gente terminava de 2 horas, 3 horas da tarde.
E aí eu tive que realmente me desdobrar mais. Mas foi bom que não deu tempo de ficar pensando em saudades. E foi um trabalho bom porque a gente, assim, eu pude ver, conhecer as entranhas da vida, sair muito dessa caixa, né? E eu lembro que teve uma vez, um dia de domingo, né, que a gente não tem costume de trabalhar nos domingos, né? A não ser quem trabalha por escala. Já perto da hora de ir para a igreja, eu tinha pego um quarto que sem tamanho para limpar, né, de desarrumação. E aí, realmente, eu parei um pouco, disse, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Eu não preciso disso. Mas, na mesma hora, eu pensei, eu preciso disso. Como estrutura pessoal, como estrutura... Eu me emociono falando disso, porque, assim, é uma dimensão, como ser humano a gente muda. A gente tem uma outra visão, né? Quando, agora mesmo em janeiro, estivemos viajando, eu não deixo nenhuma camareira entrar. Ela sempre, agora brigou para entrar. Deixa eu entrar para limpar. Porque a gente vê, às vezes a gente não tem dimensão no dia que aquela pessoa está. E às vezes a gente exige. Uma pessoa que trabalha num café, né, que é lanchonete, às vezes a gente, por estar numa posição que a gente acha que é um pouquinho acima, a gente às vezes, sem querer, porque isso é tão culturalmente, é tão presente, que às vezes a gente não percebe. Então, assim, esse meu trabalho foi assim, foi espetacular para mim, porque como pessoa, ele me alicerçou e muito. E eu faria tudo de novo. Não foi o dinheiro, né? Não foi o dinheiro. Não foi a o dinheiro. experiência pessoal. Né? A experiência. Tá lá. Né? E aí, depois disso, a gente começou a trabalhar num café. Né? Café a gente chama aqui, é como se fosse uma lanchonete, mas é a nível, digamos, do quem conhece, né? O Café São Brás, o McDonald's, esse tipo de café. E aí a gente começou lá a trabalhar. A princípio, eu fui para um francês, né? O Le Pain Quotidien. Só tinha eu e um brasileiro. E trabalhando, o restaurante era tudo francês, italiano, muito bom. E aí tinha a parte deles de restaurante e do café, eu ficava na parte do café. Depois surgiu a oportunidade para mim trabalhar em outro café, que era o Grababite, que era de um paquistanês. E aí, com um mês que eu estava trabalhando lá, a minha gerente precisou vir para o Brasil. E aí ela me deixou à frente. Né? E depois que ela voltou, mais ou menos com 15 dias, ele abriu uma outra loja. E aí a gente ficou como gerente. Fora isso, eu já gerente dessa loja, lembra que eu falei que gosto de testar meus limites. Então, fora a minha gerência e fora as duas, nessa época eu já estava na Universidade de Westminster, à noite, e ainda estava no curso. Eu sempre mantive o curso de idiomas lá. Trabalhava o dia... Trabalhava o dia até 2 horas da tarde. Depois ia para a faculdade. Ia para o curso de inglês e à noite ia para a faculdade. Depois da faculdade, às 9 horas da noite, eu fazia um clean, que é limpeza, em um escritório. Meu Deus. Eita. Era maravilhoso. Era muito. Mas não tinha tempo para pensar nada. Eu chegar em casa e morrer. Precisava preencher o espaço, né? O tempo, espaço. né? Chegar em casa só para dormir, né? Descansar para outro dia começar tudo. Começar tudo de novo. Isso aí, assim, de domingo a domingo, né? O que mudava é que no sábado ou domingo eu tinha folga, né? Do escritório, da faculdade, da escola, do curso de idiomas. Mas aí eu estava lá, né, na gerência da loja. E no escritório eles não funcionam, né? Sábado e domingo. E aí a gente, à noite, eles também não funcionam, a gente tem a chave. Geralmente as pessoas que fazem a limpeza, eles têm a chave. E aí eu limpava 2 andares. E aí a gente limpava banheiros. E aí é onde a gente vai quebrando um pouquinho. O orgulho. O orgulho. É muito bom. Se todos pudessem passar por essa experiência. Porque, assim, hoje, né, como a maioria já sabe, nós temos uma escola. Eu não me incomodo de fazer limpeza. Eu não me incomodo de ir no meu trabalho em Recife, eu fazer limpeza. Porque isso não me diminui. Então, outra experiência também muito boa. Eu acho que eu estou ficando bem à vontade, viu? Vontade. Não sei se essa experiência assim. vai ser boa. Vamos conversar. Vamos Vamos papeando. E aí, cheguei no escritório, na parte lá do banheiro, tinha uma surpresa, né? Pra gente ter que limpar. E aí eu disse, meu Deus, de novo, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu preciso disso. Mas, assim, eu sempre gostei disso, de testar meus limites. Então, se eu preciso estar aqui, eu quero estar aqui.
Isso tem nada a ver com o meu idioma, isso tem a ver com a minha construção, como pessoa, como gente. Então, esses foram os meus trabalhos, né? Depois eu deixei, porque aí realmente precisei me dedicar mais um pouco na faculdade, aí estava realmente estava chegando, né, um ano antes de vir, já estava chegando próximo a eu fazer meus testes, minhas provas, então aí a gente ficou só na gerência do café e na faculdade e no curso de idiomas. Foram esses os trabalhos que eu tive e, assim, faria tudo de novo, principalmente os que a gente pode, entre aspas, considerar como empregos menos favorecidos. Esses foram que foram, assim, para mim, um divisor. Se hoje eu sou gerente, se hoje eu sou dona, se hoje eu sou... enfim, não importa a minha, se hoje eu sou professora, eu sei estar em todos, descer, subir. E isso você não vai se acordar, irmão Lucas e irmão Alexandre. Não, hoje eu quero tentar ser uma pessoa que caminhe por todas as esferas. Isso não depende da gente, nós não temos força para isso. A gente tem que ir testando os nossos limites e ver até onde aguenta, porque quando não der para aguentar... esqueci de um emprego também. Trabalhei num restaurante aos sábados à noite também. Então quer dizer que essa rotina é de segunda a sexta? Segunda a sexta. E no sábado, esse outro emprego? Aí no sábado eu tinha, ou no sábado e domingo eu tinha folga do café, mas aí no sábado e domingo eu também passava no restaurante. E era fantástico, porque às vezes eu ligava aqui para casa e as pessoas, não, hoje a gente vai sair, vai passear, vai comer fora. E aí eu me arrumava para ir servir. E é muito bom isso. Porque você se coloca do outro lado. Você aprende a contar até 50, né? Até 10 não. Porque você vai ter um cliente que é ótimo, vai ter um cliente que não é. Você vai estar em uma outra esfera da tua vida que você talvez, se tivesse aqui, nunca passaria. Então, ainda teve também como garçonete, né? Como é que diz o nomezinho? Só está vindo o nome em inglês. Garçonete, né? Mulher. Garçonete. Então, tudo isso em Londres? Tudo isso em Londres. Em 5 anos e 8 meses. Na verdade, em 4 anos e 8 meses, porque eu fiquei um ano, entre 9 meses, um ano só estudando. Depois foi que eu dei assim a loucura e tive que ir trabalhar. É interessante, né? Porque esses desafios, né, que a senhora teve, e tem muita gente que hoje vai para fora do país. O governo até tem uns programas que financia, mas aí nem precisa trabalhar, né? Não Você vai para uma casa, recebe para isso, né? Isso. Para se manter, a família também recebe e não precisa trabalhar, você só vai lá para estudar. Então, além da experiência do aprendizado da língua, a senhora aprendeu também e também teve desafios trabalhando, né? Durante a semana e também nos fins de semana. Isso. E em relação à igreja, vamos falar agora sobre qual igreja a senhora frequentava, como é que era, como é que foi essa mudança, né, do Brasil para outra igreja. Acredito que foi um choque, né? Pois é. Porque a gente nascido e crescido na Assembleia de Deus de Pernambuco. Ficava assim. Aí depois a gente se solta. Mas fala um pouquinho sobre isso. A princípio, nós ficamos durante 6 meses, mais ou menos, numa igreja Assembleia de Deus, né? Assembly of God, de brasileiros. Certo. Com o pastor Wesley, a missionária Vanessa, pessoas assim que eu tenho muita gratidão, me acolheram espetacularmente. Mas depois de mais ou menos esse tempo que eu fiquei com eles, eu fui até eles e disse a eles que ia sair da igreja. Porque eu não pretendia ficar lá, né? Eu fui para ter o idioma. E na época eu estava morando com brasileiros, frequentando a igreja brasileira, não trabalhava, só tinha um contato com colegas de classe que eram estrangeiros e estavam atrás do idioma. Então, eu estava vendo que o meu progresso estava um pouco tardio. Então, aí foi quando eu cheguei até eles, disse que não tinha nada contra. Eles até deram a sugestão da gente continuar, né, indo para as duas, tentar conciliar. Mas aí realmente ficava difícil, já que eu entrei nessa maratona de trabalhos. Né? E nessa igreja a gente trabalhou como professora do discipulado de adultos e depois a gente também fez a implementação do discipulado infantil. Mas aí, realmente, por essa necessidade, eu cheguei até ele, não saí corrida, né? Cheguei até eles e disse essa dificuldade, né? Que eu realmente precisava. E aí eu fui para uma outra igreja, que era a Hillsong, que é uma igreja australiana,
pastor de lá, ele é australiano, e quase mais ou menos um ano lá, quando eu cheguei, o meu primeiro culto lá, eu não entendi, depois de um ano, eu não entendi nada que o pastor falou. E aí a gente foi, né, se habituando. Então, costumes totalmente diferentes, né? O nosso pastor, ele costuma dizer, pecado é pecado em qualquer lugar, mas costumes são diferentes. E a gente tem que ser realmente fiel no que a gente acredita, porque senão a gente vai apenas estar pregando, falando, né, sem colocar em prática. Então, e eu acho que a nossa conduta fala muito mais do que a gente está falando, né, do que a gente está abrindo a boca. Então, a gente houve o choque, sim, daqui para essa igreja de brasileiros, né? E quando a gente foi para a australiana, para Hillsong, aí o choque foi ainda maior. Me diga uma coisa, por favor. No caso, essa Assembleia de Deus que você frequentava, o culto era em português? Era em português, tudo entendi. português. O culto era em português, então estava atrapalhando o seu desenvolvimento no inglês. Aí foi para Hillsong, porque era uma das mais conhecidas lá. Como é essa questão? Tem muitas igrejas em Londres, evangélicas, confiáveis, né, digamos assim. Isso. Em Londres tem muitas igrejas brasileiras, né, com missionários, e como é que eu posso colocar isso? São pessoas que decidiram abriam a igreja. Entendi. Então tem muitas dessas. Igrejas grandes a gente tem a Hillsong, que é uma igreja mais alicerçada, os pastores que vão realmente enviados, né, como a nossa igreja aqui em Pernambuco faz, há todo um protocolo diferente. E tem as igrejas que são de lá já. Me esqueci agora o nome de uma igreja que o pastor ele é inglês, mas por que eu não fui para ele? Porque ele era tipo uma igreja muito tradicional, no sentido de alguns costumes se aproximar um pouco com a anglicana. É luterana, não? Luterana? Eles se denominavam já pentecostais, né? Mas assim, os costumes, como, né, a luterana, a anglicana era a raiz, né, na Inglaterra, então eles transitavam muito nisso. Certo. Então, eu preferi ir para a Hillsong, que aí também já é um pouco o oposto. Mas aí, assim, o credo se assemelha muito, muito. E também por ser uma igreja mais jovial, né? Uma igreja que... Quem não conhece, né? Os louvores da Hillsong. São né? ótimos, perfeitos. Pois é. Inclusive, tem muito brasileiro que faz versão brasileira, né? Pois é. Versão brasileira da música, mas que não se compara, né? Eu não sei muito de inglês, não, mas eu sei, quando eu ouço ela a original do Hillsong e ela em português, nem se compara, né? Assim. E esse ponto que o senhor falou, irmão Lucas, ele é interessante, porque é o que eu digo, não tem tradução. Tradução é algo muito seco, né? A gente pega uma frase, algumas ao pé da letra tem sentido, outras não. Por exemplo, a palavra eu te amo, ao pé da letra vai dar a mesma intensidade, né? Mas tem palavras que não tem como você fazer essa tradução. A gente que faz o curso, né, tem um costume de estar traduzindo textos, a gente tem que estar trocando, né? Às vezes as pessoas chegam, traduz isso aqui para mim, é um texto pequenininho. Não é assim. Eu tenho que sentar, ver o que ele está querendo expressar no português para tentar expressar isso no inglês. Então, tem palavras que é melhor você fazer uma versão. E às vezes os nossos alunos pegam aí, mas essa palavrinha aqui não é isso que quer dizer. O professor falou errado. Não, é porque o tradutor falou errado. Não, é porque ele fez uma versão. Então, e tem palavras que não dá, né? Por exemplo, a gente tem a palavra saudade, né? Tem uma intensidade, mas quando eu falo em miss, em inglês, é algo mais profundo. É algo que... miss é como se eu tivesse rasgando já de saudade, eu tivesse sem limites, eu tivesse, como diz, na minha deadline, na hora da morte. Então, essas questões de versão, de versões, tem coisas que realmente é a mesma coisa, daqui a pouco a gente vai tocar nisso, em questão de textos bíblicos, né? Tem coisas que ali, no hebraico, no inglês, ele tá sendo expressado de uma forma que vai te levar a uma compreensão e a um quebrantamento da tua alma, do teu sentimento, que a gente não consegue. E vice-versa.
né? Por isso que quando a gente tem alguns textos que a gente coloca, por exemplo, o pessoal usa muito Google Tradutor. Aí eu vou traduzir um texto em inglês. Eu pego, copio aquele texto, jogo no Google Tradutor, ele traz uma tradução que fica meio sem contexto, né? Isso. Fica A meio gente costuma sem dizer sentido. seco, fica aquela tradução seca, rígida. E igual músicas também, que o pessoal passa do inglês para o português, mas aí essa mudança, né, do idioma não é exatamente o que o autor no inglês queria dizer numa música ou no texto e fica uma versão estranha, né, muitas vezes. Um exemplo disso, se a gente pegar aquela música, né, desde a época de Elvis Presley, ele cantava, né, lembrando que ele era gospel antes, né, Amazing Grace. A música, o hino em inglês, ele tem uma expressão bem mais do que quando ele é cantado, né, com a versão que fizeram dele. Então, não tem coisas, por isso que é bom você ter um novo idioma para você, por si só, sentir isso. É algo que o tradutor, quem está fazendo ali, não pode passar esse sentimento. Pode se aproximar, mas oferecer a mesma sensação, a mesma experiência, não. Então, essa experiência que você teve lá na Hillsong, podemos dizer que no geral foi boa. Foi muito gratificante. Eles me... A forma, né, o ritual religioso da Hillsong, ele me levou a uma experiência de louvor, de adoração a Deus, que eu não tinha aqui. Né? Eu costumo muito dizer que nós aqui no Brasil, nós somos muito de oração. A gente costuma ficar 2, 3, 4 horas de joelho. Eles não têm muito esse costume. Mas a gente não tem o hábito de louvar, de expressar. Muitos hinos nossos falam do nosso sofrimento. E o louvor não é para isso. Eu não preciso falar das dificuldades, eu não preciso falar que eu vou ter vitória, que fulano vai ter vitória. Isso aí você faz uma autoajuda, tá entendendo? Mas o louvor é para a gente rasgar o nosso sentimento, o nosso coração e expressar para alguém, neste caso alguém é Deus, que a gente acredita, o quanto a gente ama. Né? A gente não tem muitos. Hoje já mudou bastante, de 10, 15 anos para trás. Mas os nossos louvores, eles não são muito de falar de Deus, de falar o que eu sinto de Deus. Né? Às vezes, as pessoas que estão nos assistindo podem fazer um teste depois. O que é que eu penso de Deus? O que é que eu quero de Deus? O que é que eu vou oferecer a Deus? Às vezes a gente vai só passando, dia após dia, ano após ano. Sou religiosa, eu confio em Deus, eu creio em Deus. Mas por que eu sirvo a Ele? Vira uma rotina, né? Vira uma rotina. A gente não se desdobra. Interessante isso aí. Mas já falando nessa parte espiritual, né, que a gente chegou nessa parte mais espiritual da conversa, chega a parte do tema, né, da nossa conversa, que é se essa nova língua ela pode repercutir na vida espiritual. Aí, assim, o que é que a gente pensa, né? Que a gente estava debatendo, eu e a Alexandre debateu quando a gente foi falar sobre esse tema, né? Porque muitas vezes a gente acha que aprender uma nova língua, né? Ela só vai repercutir, ela só vai ter uma importância na minha vida profissional para melhorar o meu currículo, enfim, né? Muita gente quer ir para o exterior, né? Trabalhar no exterior, estudar no exterior. E a gente sabe que, com certeza, sem dúvida nenhuma, conhecer uma nova língua é um diferencial no mercado de trabalho. Mas a gente queria puxar um pouco hoje mais para o lado espiritual, né? Como que você acha assim que uma nova língua pode repercutir na sua vida espiritual? Eu começaria falando sobre isto, né, em João 5:39, parte A, diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Quando a gente fala aqui examinar a Escritura, as Escrituras, né, ou a Escritura, falando a Bíblia como única, a gente tem que fazer uso dela no dia a dia. A gente vai para a igreja, vai para o culto, o pregador está ali falando. Por que eu anoto? Porque muitas pessoas têm o hábito de anotar, para quando chegar em casa ela estudar. Então, quando eu estou examinando, a gente faz isso no secular. Se você vai fazer um trabalho, o professor vai passar vários livros para você ler. Então, se eu tenho conhecimento de um outro idioma, eu vou ler ela em português, vou ver em inglês, vou ver em espanhol.
E, como a gente estava falando anteriormente, cada idioma ela vai expressar, ela não vai mudar o significado. O conteúdo é o mesmo, a palavra não muda. Nós já fizemos um trabalho sobre tradução bíblica, né? E a Septuaginta foi isso. Colocaram 70 anciões separados e a tradução foi a mesma. Então, o conteúdo não muda, mas a expressão. Cada idioma a gente tem, como a gente também falou agora há pouco, tem palavras que expressam mais. Então, se a gente tem outras fontes que a gente pode buscar fora o nosso idioma, com certeza isso vai enriquecer a tua vida espiritual. Com certeza isso vai trazer mais informações. E aí sim você vai estar construindo a sua vida espiritual. Mas se a gente também, isso aí digamos, é uma pergunta que você fez, eu respondi na lata. Mas se a gente for ver lá do Velho Testamento, isso não quer dizer, eu tendo um novo idioma, Deus vai me usar para algo específico. Não. Ele usou outros homens de Deus, outros homens que ele escolheu. Davi, na Bíblia não fala que ele tinha um outro idioma, Jeremias, Isaías, mas eles foram usados por Deus. Mas a gente tem alguns que se destacaram. Vamos começar por Moisés. Moisés, foi colocado lá, né, toda a situação que Deus criou no nascimento de Moisés. Para quê? Para que ele tivesse uma cultura, um conteúdo. Como é que ele ia? Ele sendo judeu, sem falar a língua egípcia, ele ia chegar, pedir para Faraó deixar o povo ir. Com um tradutor? E a gente pode confiar em tradutor? Eu traduzo, mas não confio, não. Eu não sei o que... né? Não sabe o que a pessoa está dizendo. Né? Só abrindo um parênteses, tinha o pastor Bilbuck, que ele até teve já na nossa igreja aqui, e ele tinha um tradutor que ele sempre andava com ele, porque ele tinha mais confiança. Esse pastor também era pastor, ele conseguia expressar mais o que ele falava. Então, como é que Moisés ia? Né? Então, ele tinha o conhecimento do idioma. Por que não Daniel? Porque Daniel, muitos foram levados cativeiro. Mas onde Daniel foi parar? Qual o trabalho que ele exerceu? Né? Sem também não deixar de mencionar o próprio Paulo. Veja que cultura Paulo tinha. Então, antigamente, né, sem esquecer do nosso mestre. O latim era a língua dominante da época. Qual é a nossa língua dominante hoje? O inglês. O inglês. Então, você com outro idioma, né, por que se pende mais para o inglês? É a língua padrão. Né? Então, porque é por isso essa questão do inglês. Então, você com o inglês, Deus pode sim te ajudar. Deus pode sim usar das ferramentas que tu tens. Hoje nós vivemos em um mundo globalizado. Alguém aqui pode estar nos assistindo da Rússia, da Inglaterra, Então, por que não ter o conhecimento? Né, do português, que é a língua terceira, né, mais falada. A gente entra, né, na evangelização, a palavra, e hoje a gente pode não só evangelizar presencialmente no local, mas a gente pode utilizar das redes sociais para evangelizar para várias pessoas ao mesmo tempo. Isso. Eu posso estar falando agora, quando terminar, estar falando com uma francesa. Está evangelizando ela. Evangelização, ser missionário, não quer apenas se restringir ao deslocamento, né, do nosso corpo. A gente está hoje, o mundo está junto, ele está globalizado. Que, assim, às vezes as pessoas podem pensar, né, que espiritualmente falando, você só precisa aprender uma língua se você for missionário. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque, como a senhora usou o exemplo, por exemplo, vamos usar o exemplo de Paulo, né? Paulo, quando Jesus chamou ele no caminho de Damasco, ele já sabia as línguas. Muita gente, né, espera para se preparar. Isso. Quando Jesus chama, quando chega o dia da chamada, aí ele aí vai se preparar. Isso a gente tá falando. E é como o pastor disse, parece que vai cair um raio assim, iluminá-lo e ele vai aprender e pronto. Exato. Então, a gente teve a experiência de um dos nossos missionários, o pastor, ele esteve na ceia, Emanuel, né? Ele falou isso, que quando foi para lá, a esposa, né, que traduzia as mensagens. Veja, ele não se preparou antes, então ele teve que ir à força. Foi mais difícil, né? Mais difícil, leva mais né? tempo.
Então, eu acho que quando a gente desperta, mesmo se Deus nunca falou comigo de uma chamada missionária, não tem problema. Eu posso me preparar porque, no mínimo, vai servir para minha vida profissional. Isso. E se Deus tiver um propósito comigo nessa área, melhor ainda, porque eu já vou estar pronto. E se eu também tiver interesse de evangelizar, antes de Deus me chamar, porque Deus já nos chamou para a evangelização. Sim. Então, se eu tiver interesse, em vez de eu estar nas redes sociais postando fotos, eu estou evangelizando. Hoje em dia é muito fácil você conversar com uma pessoa de outro lugar. Então, eu estava até conversando esses dias que, por exemplo, a gente pode alcançar vidas de países fechados. Né? É difícil um missionário chegar na China. É difícil um missionário... Coreia do Norte, né? Que tem, já vi relatos de cristãos que eles conseguem se comunicar com outros missionários que estão nos países próximos através da internet, escondido. Aí vamos supor que um chinês, sei lá, vai para um país de língua inglesa, Estados Unidos, enfim, ou qualquer outro país do mundo, e aí você tenha, porque lá a internet lá na China é mais fechada, né? Isso. Mas se eles saírem, eles podem eles saem muito, né? Eles podem sair, não é feito a Coreia do Norte, que é mas a China, por exemplo, você pode sair. Então, ele sai, e aí você tem a oportunidade de introduzir ali na vida dele Jesus Cristo. Isso é fantástico. Esse exemplo que o senhor falou é fantástico. Digamos que você está lá foi para Disney. Vamos passear, né? Vamos relaxar, isso não é pecado, isso é bom. Certo. Né? E se encontrou com um chinês ou um russo, ou um afegão que está lá, não são países restritos, mas de repente você está lá na fila de um brinquedo e conseguiu puxar um diálogo. Ele fala inglês, que geralmente eles falam, a gente aqui que fica um pouquinho para trás, geralmente eles falam, eles... Tá lá falando inglês, você consegue. E aí uma fila que você espera 30, 40 minutos para andar no brinquedo. Olha a chance que Deus está te dando. Aí tem mais tempo de pregar do que no culto de pregação. Ainda faz um amigo. Faz um amigo. Já mantém os laços, porque aí se troca, né? Redes sociais e tal. E aí a importância da palavra, né? Porque naquele momento ali a pessoa, de repente, não pode aceitar a Cristo naquele momento, mas a palavra fica ali dentro. O Espírito Santo pode ir trabalhando, posteriormente, aquela pessoa, além de aceitar a Cristo, vai levar a palavra para o país dela. Isso. O país dela, que é um país fechado, né? Vai ter a curiosidade de pesquisar um pouquinho mais, por exemplo, né, os indianos, eles também são fantásticos porque eles levam o inglês, como diz, lado a lado com o idioma deles. Então, imagina um indiano que são tantos, né, tantas divindades, tantos deuses, e você ter a chance de num aeroporto, né, você ter a oportunidade de sentar do lado de e a pessoa tá ali propícia, né, porque tem uns que fecham a cara, não dá nem espaço, mas tem uns que dão aquela liberdade, você percebe, e aí você começa conversando, daqui a pouco você entra no assunto, Deus vai abrindo, né, os caminhos. Então, para isso, né, não é o pastor me chamar para ser missionária. No nosso dia a dia pode acontecer. Né? Isso. Exatamente. Eu costumo muito pensar numa frase, né, que... Convido vocês a pensar também, porque a gente já ouviu muito assim, né? A frase que diz assim, não discordo totalmente, mas eu vou explicar meu pensamento, né? Que é a frase que diz assim, Deus não chama os capacitados, né? Não é assim? Capacita os escolhidos, né? Deus não chama os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Não é totalmente verdade. É algo para se pensar. Né? Porque, por exemplo, Paulo, quando ele foi chamado, porque assim, uma coisa é se preparar, se capacitar secularmente, outra coisa é o preparo espiritual. O preparo espiritual vem de Deus, totalmente. Isso. Paulo, ele tinha todas as línguas, ele tinha a cultura, mas ele precisou passar 3 anos no deserto aprendendo espiritualmente. Então Deus capacitou ele, fato, ali espiritualmente, como tem que capacitar cada um de nós, né? Agora, Deus se utiliza da arma que a gente se capacitou também. Perfeito. Exatamente. Não é assim? Perfeito. Então não adianta eu dizer assim, se Deus quiser, ele vai me capacitar. Ele vai lhe capacitar espiritualmente. Mas, Deus, ele não faz mágica. Deus, ele Isso. faz milagres. Para eu ter milagre, eu tenho que ter algo. Isso. Exatamente. Muito interessante. Então, Paulo para Deus alcançar as nações, porque Deus não usou os apóstolos, né? Estava com ele. Ele conhecia, né, digamos, até talvez mais profundamente do que Paulo. Isso. Paulo, Deus teve que prepará-lo espiritualmente, como o senhor colocou. Ele tinha as ferramentas materiais, Isso. secular. Que os outros não tinham.
né? Porque precisava falar, para falar com um romano, precisava falar o latim. Para falar com um grego, precisava falar grego. E não só falar a língua, conhecer a cultura. Quantos livros ele fez? Ele deixou, né? Ele foi inspirado a escrever. Então, eu costumo dizer assim, o meu relacionamento, que ao longo do tempo, né, a gente conseguiu desenvolver, a cada dia a gente vai aprendendo mais. O meu relacionamento com Deus é um relacionamento, eu costumo dizer, muito de amigo. Eu não vejo Deus como algo distante. Eu converso com Deus, eu desenvolvi isso como se eu estivesse conversando aqui com os senhores. Então, eu imagino, pegando esse gancho que o senhor falou, que Deus, ele pega os capacitados, né? Ele usa as ferramentas. Sim. Eu acho assim que humanizando um pouquinho Deus, se a gente pode colocar essa palavra para Deus, para Jesus, mas eu creio que pode, porque Deus é muito próximo da gente. A gente é que coloca ele lá em cima, mas ele é muito próximo. Então, talvez Deus olhe para o irmão Alexandre, eu quero usar, eu tenho um plano para ele, mas o irmão Alexandre não estuda, não quer ir avante. Deus vai fazer mágica? Não. Agora, às vezes, podemos pensar que Deus, às vezes, até não... O irmão Alexandre, o meu propósito com ele é isso. Isso. Mas ele vê o esforço. Olha, isso aí eu estou humanizando um pouquinho o nosso Deus. Claro. Até hoje eu faço isso, ele não me repreendeu, não. Então, acho que dá certo, né? Então, ele vê o esforço. Então, por que não usar? Né? É a chamada que, pelo o esforço da pessoa, você adquire. E Deus confirma. Porque você oferece algo para ele. E há chamadas que são específicas. Se precisa, sim, ter um conteúdo. Porque se Moisés não tivesse, ele não ia ser escolhido. Isso. O irmão dele não foi escolhido, a irmã dele não foi escolhida. Foi ele. Daniel não foi... os outros colegas, quantos? A Bíblia só fala de 4. Quantos outros sim? Porque era específico dali. O próprio José não era não se relata a questão de idioma, mas José ele foi para o Egito para estudar. Como ele conseguiu livrar os egípcios, né, da miséria, da situação de fome? Se ele não fosse ali na prisão, ele estava estudando, na casa de Potifar, ele estava estudando. Foi à faculdade. Diferentemente dos irmãos dele. Por isso que ele teve um destaque. E qual era o objetivo dali? De salvar a população de Israel. Então, tem chamadas que são específicas. Precisa-se ter. Isso. Mas isso não quer dizer que é tudo. Porque a pessoa pode ter o idioma, pode ser fluente, e se você não tiver... Tem que andar juntos. Tem que equilibrar as coisas, né? Isso, tem que se entrelaçar. Eu não sei o que é que Deus tem para mim, mas eu tenho que me preparar. Isso. E hoje, se ele tiver... E hoje as pessoas têm muita oportunidade. Nós temos muitas oportunidades. Isso. A gente pode especializar, pode estudar, pode buscar novos idiomas, pode buscar novas graduações. Mas aí muita gente fica no comodismo, né? Como o Lucas falou, em relação a Deus vai me escolher. Se Deus me escolher, a partir daí que eu vou despertar para aprender, para ler a sua palavra. Quando eu estou ali todos os dias tendo a oportunidade de fazer e não faço. Nos cultos de doutrina, o pastor fala muito, né? Que ele tem várias versões, né? Justamente isso. Você pega um versículo no nosso português e você compara com outro, com outra versão, né? Do português e vai comparando. Aí você vai compreender mais. Aí é onde você traz, o Deus traz essa divindade. Porque a gente pega, imagina um português arcaico, a gente vai ler uma Bíblia no português arcaico. Deus, ele está muito acima da gente, ele não chega junto da gente. Então, várias versões, vários conteúdos. Aí é onde eu digo, a minha vida espiritual mudou completamente também. Eu não fui para lá. Se eu tivesse dito, eu vou para a Inglaterra aprender a ser gente, aprender a ser crente. Eu estava louca. Qual é o objetivo? Profissionalmente. Certo. Agora, com isso a gente ganha todo um pacote. Basta apenas a gente deixar Deus trabalhar. Marcelo,
A gente já vai encerrar, mas... Já? Então, Tá acabando, né? Passou. Os bastidores. é assim mesmo. E Queria o conversar papo, mais. Ele se estende, ele vai aqui, a gente vai papeando, né? E o tempo voa, né? Foi, realmente. São quase 5 horas, então já passou 1 hora rapidinho. Misericórdia. Eu disse que eu falo muito, sim, deixar. Então eu entendo assim, pelo nosso papo cristão aqui hoje, eu entendo assim, a senhora me confirme, né? Que a gente poderia dizer às pessoas que estão nos assistindo, se prepare, se capacite, não é? Isso. Porque Deus ele pode se utilizar do seu preparo. E não espere algo mirabolante. Não espere algo fantasioso. Às vezes os judeus pecaram por isso. Eles estavam esperando o Messias como? Ia descer para julgar, e vai tirar, e vai colocar. E Jesus veio como? Como a criança. Então, às vezes, a gente espera algo muito folclórico, muito cheio, né, de plumas e paetês. A gente pensa que a nossa chamada é essa. Mas eu, no meu Facebook, já tá um pouquinho em desuso, no meu Instagram, eu posso ser, eu tenho condições de ser missionária. Eu tenho condições de pregar o evangelho. E talvez até com mais eficiência do que o próprio missionário que está lá. Porque o missionário ele está na igreja, ali naquela reunião. Na internet eu posso alcançar mais pessoas. Então, se prepare, estude, não coloque limites. Se você já tem um idioma, procure outro. Né? Se você terminou sua graduação, por que não procurar outro? Por que se acomodar? Porque tudo na vida, não é só sua área profissional. Tudo, se você se permitir, vai refletir na tua vida espiritual e emocional. É onde a gente consegue o equilíbrio. Porque a nossa vida, costumo dizer, a vida aquela é muito fadada. Então, a gente tem que levar uma religiosidade, uma espiritualidade, onde a gente traga Deus para a gente. Mas a gente não vai, eu falando aqui para vocês não têm como vivenciar isso. Vocês só vão começar a vivenciar isso estudando, vendo, dia após dia. Então, o idioma, ele é necessário, né? O inglês, o espanhol, que a gente aqui é rodeado de países que falam espanhol, todos eles, desde a tua vida profissional até a tua vida espiritual, ele vai passar por todas as esferas. Amém. Amém. O tempo, infelizmente, terminou. Não é, rapaz? Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui papeando, né? E você que está acompanhando a gente desde o início pelo Instagram, nosso muito obrigado. Agradeço também a Lucas, a irmã Salomé, se quiserem falar alguma coisa para a gente encerrar. Não, só agradecer mesmo a Deus e a oportunidade, né? Isso aí. Queria agradecer primeiramente a vocês, né, os senhores que fizeram esse convite. E o Papeando vai fazer, já começou a fazer parte da minha história, porque era o último ciclo que eu tinha que fechar da minha vida, era estar na mídia. Então é um marco para mim também. Foi muito bom. Desculpe, né, as falhas, nós estamos em construção a cada dia, mas foi muito bom estar com os irmãos. Prazer. É sucesso que vocês possam estar trazendo para a nossa juventude assuntos espirituais que coloquem esses assuntos no nosso dia a dia. A gente não tem que estar num pedestal para adorar a Deus. Aqui, o que a gente fez hoje, a gente glorificou o nome do Senhor. Amém. Não precisou estar com decretos, Então, ser cristão é isso. É o dia a dia. Muito obrigada. A gente agradece. Também queremos agradecer, né, ao pessoal da SIGA, né, a produção aí, o diretor Isaac. Quem é que tá na mesa, Isaac, aí no Twitter? Rodrigo, também o sonoplasta Fernando, Kaique também tá aí na produção. Nossa, muito obrigado a vocês, a SIGA Comunicação. E é isso, né? Deus abençoe a todos. Lembrando que ficará disponível no Spotify, no YouTube e também nas nossas redes sociais, @Papo Cristão Podcast. Até a próxima.